Vamos então falar do trancamento do inquérito policial agora. O que é o trancamento do inquérito policial? É o encerramento forçado do inquérito policial, né? Ou seja, o inquérito policial tinha que ser arquivado. E aí você é indiciado e percebe que, mesmo não havendo mais razão para aquele inquérito policial continuar o seu trâmite, aquela porcaria não se encerra. Não arquivam o inquérito. Fala, pô, a manutenção deste inquérito policial em trâmite, né, e eu sendo aqui o indiciado, isso configura um flagrante constrangimento ilegal à minha pessoa, pô. Já é pra ser arquivado há muito tempo. Imagina, você, em tese, tá, praticou um crime, tá? Perfeito. E foi instaurado inquérito policial e tal, mas o crime já está prescrito. Prescreveu, já está extinta a punibilidade. Claramente demonstrado nos autos do inquérito. Esse inquérito tinha que ser arquivado. Mas não arquivam, continua lá tramitando. Você pode falar, não, esse inquérito deve ser arquivado, né? Já está extinta a punibilidade. Então, a manutenção desse inquérito policial configura um flagrante constrangimento legal à minha pessoa. Não importa se eu cometi o crime ou não, está prescrito. Não posso mais ser punido. Então tem que ser arquivado o inquérito policial. Você pode buscar o trancamento deste inquérito policial, que é o encerramento forçado deste inquérito policial, inclusive buscar isso daí pela via do habeas corpus. Você pode impetrar um habeas corpus perante o juízo competente para buscar ali o trancamento deste inquérito policial. Professor, mas como assim um habeas corpus para trancar inquérito policial? Eu sempre achei que o habeas corpus era um remédio constitucional com a finalidade de proteção da liberdade de locomoção, né? Quando havia ali uma coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Por que eu posso usar habeas corpus para isso? Veja, a manutenção deste inquérito policial, configurando ali um constrangimento ilegal ao indivíduo, porque o crime está prescrito, por exemplo, só um exemplo, tá? Isso é uma ameaça, ainda que distante, ainda que longínqua, à liberdade de locomoção. Porque pode acontecer, no bojo desse inquérito, o camarada acabar sofrendo algum tipo de restrição à sua liberdade de vir, né? Ele pode, por exemplo, ser preso preventivamente, ele pode, posteriormente, ser denunciado e vir a ser ali condenado e receber uma pena de prisão, enfim. Isso pode gerar para ele, futuramente, algum tipo de prejuízo à liberdade de locomoção. Então, este inquérito policial, indevidamente em trâmite, é uma ameaça, ainda que distante, mas é a liberdade de locomoção. Então, você pode buscar o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus, mas é medida excepcional, tá? Quando a manutenção do inquérito policial, a manutenção do trâmite do inquérito policial, ela se mostrar como um flagrante constrangimento ilegal ao indiciado. Você pode buscar o trancamento deste inquérito policial, como eu disse para vocês, tá? Eu trouxe um julgado para vocês para tentar deixar mais materializado o que eu estou falando aqui. Vamos lá? Nos termos do entendimento consolidado dessa corte, que é o STJ, tá? O trancamento da ação penal, do inquérito policial ou do procedimento investigativo por meio da habeas corpus, então veja, isso aqui não se refere apenas ao inquérito, tá? No caso aqui, se refere tanto à ação penal quanto ao inquérito ou outro procedimento de investigação. Mas para o nosso estudo, interessa falar do inquérito policial, tá? O trancamento do inquérito policial, pelo habeas corpus, é medida excepcional, por isso, somente será cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de indício de autoria ou prova da materialidade do delito. Então, imaginem que aquele inquérito policial já está tramitando há muito tempo. Há muito tempo. E a autoridade policial não conseguiu elementos mínimos, né, para que aquela investigação pudesse ser considerada frutífera, né, e ensejar depois a ação penal. Não, tem que encerrar essa porcaria então, pô. Você está investigando 200 anos, fica só, né, postergando a investigação, mas não avança em nada. Constrangimento ilegal. A minha pessoa, vou buscar o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus. Ou então, como eu disse, está extinta a punibilidade já, ou o fato investigado é manifestamente atípico. Imagina, instauram um inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de adultério que você teria praticado
no ano de 2020, 2021, 2022, enfim, não importa, tá? É um fato manifestamente atípico. Atípico. Não pode continuar esse inquérito policial. Você pode buscar o trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus. Então, atenção a este ponto, senhores. Vamos adiante com o nosso estudo. Inquérito policial arquivado pelo MP por ausência de elementos suficientes de informação importa... Tentem aí, vamos lá. Caros amigos, se o inquérito policial foi arquivado por falta de elementos suficientes para ajuizar a denúncia, significa o quê? Que não existe justa causa para a denúncia. Concordam comigo? Não há justa causa para a denúncia. Não há justa causa para o ajuizamento da denúncia pelo Ministério Público. Se fosse ajuizada a denúncia, ela acabaria sendo invariavelmente rejeitada pelo juiz, na forma do artigo 395, inciso 3º, por falta de justa causa, já que faltam elementos mínimos, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Então, nesse caso, o arquivamento com base na falta desse elemento de informação configura uma ausência de justa causa, em sentido estrito. Letra D. Veja, não tem nada a ver com ilegitimidade, tá? Esquece isso, nem tem a ver com prescrição, nem faz coisa julgada material. O que eu falei com vocês? Eu falei que o arquivamento com base na falta de justa causa, ele não impede a retomada futura das investigações. Não faz coisa julgada material, sendo possível a retomada futura das investigações desde que haja notícia da existência de prova nova. Eu falei com vocês, artigo 18, pô. Nós falamos sobre isso. Então, cuidado. Não faz coisa julgada material, nesse caso. O que eu falei que faz coisa julgada material e é pacífico, se foi arquivado pela atipicidade do fato ou se foi arquivado com base na extinção da punibilidade. O arquivamento com base na falta de justa causa, eu vou arquivar aqui porque faltam elementos, não consegui aqui provas suficientes para denunciar, beleza. Isso não faz coisa julgada material. É possível a retomada futura das investigações, desde que haja notícia da existência de prova nova. Então é falsa a letra A, tá? Letra D é a única alternativa correta. Muito cuidado. Não faz coisa julgada material quando é arquivado por falta de justa causa. Cuidado, tá? Vamos lá. Com relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. A. É indispensável sua instauração e conclusão com o indiciamento para o oferecimento da denúncia. O que vocês acham? Tá certo isso? Ou tá errado? É indispensável que haja instauração do inquérito policial e sua conclusão com o indiciamento de alguém para que seja oferecida a denúncia? Claro que não. Nós estamos carecas de saber que a dispensabilidade é uma das características principais do inquérito policial. Está errada a letra A. B. Não é admitida sua instauração em crime de ação penal pública condicionada à representação. Falsa. É claro que é falsa. Pode, para ação penal pública condicionada, incondicionada, ação penal privada. Inclusive, o artigo 5º, parágrafo 4º, vai dizer que se for um crime de ação penal pública condicionada à representação, é necessária a representação da vítima para a instauração do inquérito policial. Então é falsa a letra B. C. O delegado de polícia ele pode arquivar inquérito policial quando ele não identificar o autor da infração. Pessoal, jamais, jamais. Delegado nunca poderá arquivar os autos do inquérito policial. Artigo 17 do CPP,
né? Daí a característica da indisponibilidade do inquérito policial, porque o inquérito policial é indisponível para quem conduz o inquérito policial, ou seja, o inquérito policial ele é indisponível para o delegado de polícia. O delegado de polícia não pode dispor do inquérito, né? Abrir mão, arquivar o inquérito. Portanto, letra C é falsa. D, o inquérito policial é um procedimento administrativo, tá certo? Ele tramita no âmbito da administração pública, né? Não é um processo judicial, sigiloso, que reúne informações para subsidiar a futura ação penal. Tá certo. Letra D, portanto, é a alternativa correta. Letra E, a instauração do inquérito de ofício pelo delegado é obrigatória em se tratando de crimes de ação penal privada. Em se tratando de crime de ação penal privada, o delegado não pode instaurar o inquérito policial ex officio, ou seja, sem provocação, né? Nesses crimes, o delegado, para instaurar o inquérito policial, ele vai precisar de provocação, de requerimento de quem tem a qualidade para ajuizar a queixa-crime, requerimento da vítima ou do seu representante legal, ou, em caso de morte, dos sucessores da vítima, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, nesta ordem. Concluído o inquérito policial, em que se investiga crime de ação penal privada, os autos deverão, obrigatoriamente, ser entregues ao ofendido ou seu representante legal, mediante traslado. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? Como nós falamos, o artigo 19, ele trata do encerramento do inquérito policial instaurado em relação a crime de ação penal privada. E lá no artigo 19, existem dois caminhos diferentes, possíveis, né? Tem lá um ou, né? Quais são os caminhos? Você remete os autos, remessa dos autos ao juízo competente, onde os autos ficarão aguardando, né, a manifestação, a iniciativa do ofendido para que seja iniciada a queixa-crime, a ação penal privada, ou serão entregues os autos ao requerente, caso ele peça. Então, meus amigos, existem dois caminhos possíveis, um ou outro. Quando a questão diz que eles deverão obrigatoriamente ser entregues, falsa. Só serão entregues ao requerente caso ele peça, né? Se pedir. Se ele pedir. Portanto, está errada a assertiva. Está incorreta na forma do artigo 19 do Código de Processo Penal. Tá? Vamos lá. Com a prisão em flagrante do autuado, foi instaurado pela Polícia Civil do Estado do Ceará para investigar crime de ação penal pública previsto no Código Penal e punido com reclusão. Foi instaurado inquérito, perdão. Tá? A vítima reconheceu o preso e este permaneceu calado. Concluídas as diligências, o delegado elaborou o relatório final. Considerando isso, julgue o item abaixo. O delegado não poderá arquivar o inquérito policial, mesmo que a conclusão do relatório tenha sido pela atipicidade da conduta ou falta de condição de procedibilidade. Tentem aí. E aí, meus amigos? Tá certo isso? Nem mesmo se ficar concluído, for concluído pela atipicidade? Não pode? Não pode. Tá certo. Não pode. O delegado não pode arquivar os autos do inquérito policial. Delegado não arquiva os autos do inquérito policial. Não, nunca, jamais, tá? Cuidado com isso.
eu já falei isso algumas vezes para os alunos, né? Muito cuidado, pessoal, tá? Porque, veja, como eu já expliquei algumas vezes, as bancas elas são cada vez mais sorrateiras, né? Sorrateira e traquina, como diria um amigo meu. Veja, vai ficando batido o tema, então ela não coloca mais assim, né? Fácil. O delegado pode arquivar o inquérito. Porque o aluno já estudou, tá errado. Pá. Ela dá uma floreada. O delegado, como regra, não poderá mandar arquivar os autos do inquérito, né? Porém, excepcionalmente, sabe que o candidato, que o aluno, ele fica assim, sempre tem uma exceção para as coisas, né? Aí, nem sempre tem exceção, tá? Cuidado, tá? Porém, excepcionalmente, em caso de atipicidade, flagrante atipicidade, né, ou extinção, o delegado poderá arquivar. Não pode. Não interessa qual vai ser a história bonita que a banca vai colocar na tua questão. Não me interessa. O delegado não pode arquivar os autos do inquérito. Tá? Guarda isso. Vamos lá. Sobre o inquérito policial e suas disposições do Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta. A. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, permanecerão na delegacia de polícia e não acompanharão os autos do inquérito. Nós vimos. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, eles acompanharão os autos do inquérito policial. Artigo 11 do CPP. B. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base da denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. E aí? Pode? Meus caros, pode. Arquivado o inquérito por falta de base para denúncia, ou seja, falta de justa causa, né? Faltavam elementos ali para denunciar. O delegado pode retomar depois as investigações? Sim, se de outras provas tiver notícia, né? Portanto, letra B está correta. C, apenas o ofendido ou seu representante legal poderão requerer diligências à autoridade policial. E aí? Tá certo? Não. Tá errado. O ofendido e o seu representante legal, eles podem, de fato, requerer diligências à autoridade policial. Mas não são só eles, né? O indiciado, por exemplo, também pode. Artigo 14. É falsa. Vamos lá. D. O Ministério Público poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para novas diligências, ainda que desnecessárias ao oferecimento da denúncia. Tá certo? Não. Ele até pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial para outras diligências, que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, né? Se são dispensáveis, não faz sentido. Só se elas forem imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Letra E. A autoridade policial, caso considere não haver elementos informativos, né, indicativos de infração penal, arquivará os autos do inquérito policial. Delegado não arquiva os autos do inquérito policial. O delegado não arquiva os autos do inquérito policial. Artigo 17 do CPP. Em caso de atipicidade da conduta, é possível buscar-se o trancamento do inquérito policial via habeas corpus. Tentem aí. Os caros, não só falei com vocês sobre isso, como trouxe o julgado. Um julgado, né, exemplificativo. Eu posso buscar o trancamento do inquérito policial, o encerramento forçado? Posso. Usando habeas corpus para isso? Sim. Em casos excepcionais. Quando ficar inequivocamente demonstrado, por exemplo, que o fato é atípico, ou que está extinta a punibilidade,
ou que faltam ali indícios mínimos de autoria e materialidade, então sim, está correta a assertiva. Está perfeita. Falamos sobre isso. Trancamento do inquérito policial é perfeitamente possível, tá? Tá certinho. O arquivamento do inquérito policial, determinado pela autoridade judiciária competente a pedido do MP, com fundamento na atipicidade da conduta, por fazer coisa julgada material, obsta, impede, o desarquivamento do inquérito depois, ainda que surjam novas provas. Tentem aí. Pessoal, certo ou errado? O que eu falei com vocês, o arquivamento do inquérito policial, ele a princípio não faz coisa julgada material, sendo possível a retomada futura das investigações, caso haja notícia da existência de prova nova. Mas eu trouxe exceções. Uma delas é quando o arquivamento se deu com base na atipicidade do fato. Dei até um exemplo do cara que começou investigado por bigamia, aí concluíram que o fato que ele praticou não é bigamia, é só um adultério, que é um fato atípico. Ele foi arquivado o inquérito policial pela atipicidade. Isso faz coisa julgada material. Não será possível depois desarquivar o inquérito, retomar as investigações. Não será possível. Portanto, está correta a assertiva. Tá? Está correta. Não será possível retomar futuramente as investigações. Eu falei isso com vocês. No caso de arquivamento com base na atipicidade. Eu dei as duas situações. A atipicidade e a outra extinção da punibilidade. Nesses casos, não será possível desarquivar. Vai fazer coisa julgada material. Portanto, está correta a questão, está correta a assertiva, tá? Meus caros, a gente fecha essa parte então, relativa à conclusão e arquivamento do inquérito policial.